Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Edson Souza, atuo na área de saúde estética e saúde integrativa há um pouco mais de 20 anos. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre emagrecimento de alta performance. Então a gente sabe que obesidade é uma questão pandêmica. Então assim, os estudos mostram, os dados mostram que a gente cada vez mais tem pessoas obesas, tá? E a obesidade, ela não tem o único problema dela, o único agravante dela não é o inesteticismo, com a perda das formas corporais, com a gordura localizada. Então assim, não é uma questão apenas de estética, mas é uma questão de saúde, tá? Então a obesidade, o sobrepeso, ele nunca está sozinho. Na obesidade, ela vem acompanhada de uma síndrome metabólica, onde existe várias alterações, como por exemplo, o paciente ele pode trazer junto uma hipertensão, ele pode trazer uma dislipidemia junto, ele pode trazer um diabetes ou uma resistência à insulina junto, ele pode trazer problemas osteoarticulares, ele pode trazer problemas gástricos e assim vai. Então, obesidade não é apenas estética, apesar que mexe muito com a autoestima de muita gente que não se sente bem com aquele sobrepeso, porque na hora que vai comprar uma roupa tem essa dificuldade, na hora que quer se arrumar não se sente bem consigo mesmo, então também é uma questão psicoemocional. Então, obesidade tem os seus agravantes. E hoje a gente está ouvindo falar, um boom do milagre que aconteceu, que são as canetinhas que estão no mercado, já falei anteriormente sobre elas, que nome comercial, né, de Ozempic, Saxenda, o Mounjaro agora e outras coisas irão acontecer. E aí é muito importante vocês verem como vale a pena ou não fazer uso dessas medicações, mesmo que você esteja sendo acompanhado por um endócrino, ou por um nutrólogo, ou por um médico, né? A Anvisa achou tão necessário fazer agora essa orientação para que essas medicações elas sejam adquiridas com retenção de receita nas farmácias. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas banalizam. Nós estamos falando de fármacos, nós estamos falando de medicamentos que, além de efeitos, têm efeitos colaterais severos, né? Tem vários estudos aí mostrando os efeitos colaterais do uso desses fármacos. Na estética, principalmente, os resultados eles são danosos, né? Então você vê que tem as pessoas usando, emagrecendo muito rápido. Para mim isso não é novidade, a gente na história já vem vendo aí de uma história muito recente dessas perdas de peso muito rápido. E esses pacientes eles perdem muitas proteínas de sustentação, eu sempre falo nisso, e as proteínas de sustentação elas são muito importantes para lhe manter esteticamente bem, para lhe manter belo, para lhe manter bonito, para lhe manter saudável, tá? Então assim, será se vale a pena perder peso com aspecto de doente? Algo que eu pergunto, né? Então você vê que as pessoas ficam muito flácidas, as pessoas ficam muito magras, as pessoas perdem músculo, as pessoas perdem nutrientes importantes porque não absorvem melhor, não absorvem tão bem, tá? Então isso é muito importante avaliar todos os ângulos para poder fazer uso dessas medicações. Mas existe outros meios de perder peso? Existem outras formas de perder peso? Claro que existe, sempre existiu. E é sobre a perda de peso, o emagrecimento de alta performance hoje. Como alternativa às canetinhas análogas, né? E aí a gente tem que entender, mesmo que o paciente tenha síndrome metabólica, a gente tem como tratar no consultório de maneira muito segura, com abordagens integrativas, tá? Então, o que é que acontece com a canetinha? A canetinha ela é análogo ao GLP-1
E, na grande verdade, a gente tem substâncias ativas, naturais, com muita segurança, que também conseguem fazer essa modulação, essa questão do análogo também do GLP-1. A gente tem uma infinidade deles, desde que muito bem orientado, desde que o paciente ajude também. A gente vai ter a berberina, nós vamos ter o psyllium, nós vamos ter, para ajudar no emagrecimento, o picolinato de cromo, a gente vai ter o vanádio, a gente vai ter o boro, a gente vai ter o ácido alfa-lipoico. É uma estratégia. Quando a gente fala de emagrecimento de alta performance, a gente precisa entender que tem que planejar, lançar a mão de uma boa estratégia diante da real necessidade de cada indivíduo. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, mostrar para que esse paciente ele entenda na medicina integrativa, na saúde integrativa, ele tem que ser um participante ativo no processo de emagrecimento, no processo de recuperação da sua saúde, do estabelecimento da sua saúde, tá? Então, não é o uso de um ativo, não é o uso de um fármaco, não é o uso de um fitoterápico, não é o uso de um suplemento que vai fazer você emagrecer, porque isso é muito sério. Você pode até emagrecer com certas dietas, usando certos medicamentos, suplementos ou mais, e atribuindo apenas a eles, forçando o seu organismo, mas você vai emagrecer perdendo saúde. Interessante em trazer para vocês que é importante a dieta, que é importante a atividade física, que é importante a mudança no estilo de vida, tá? Então, esquece essa história de que você vai usar uma canetinha que vai te emagrecer muito rápido e você não vai mudar o estilo de vida. Se você não muda o estilo de vida, você vai disfarçadamente perder peso, perdendo saúde, perdendo qualidade de vida, e a probabilidade de você recuperar é muito grande. Então, você tem que entender que você tem que participar dos processos. Então, dormir bem é muito importante, comer comida de verdade, nas porções certas, na quantidade certa, levando em consideração os nutrientes importantes para o seu corpo é muito importante. Cuidar da mente, tá? Cuidar da psique é muito importante. Por muitas vezes, o emagrecimento ele só vai acontecer a partir do momento que o paciente ele vai ser acompanhado também pela equipe da psique, pelos profissionais da psique, como psicólogos, como psicanalistas, como psiquiatras, tá? Nós temos uma cultura absurda de que a gente acha que tudo a gente tem que tomar um remédio, tudo tem que tomar um remédio. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, com muita sinceridade, tá? O nosso corpo, ele precisa ser tratado com carinho. Então, nós, enquanto ser biológico, o maior laboratório que existe é o corpo humano. Desde que um determinado órgão, ou tecido, ou glândula, ela não esteja em falência, a probabilidade dela voltar a funcionar a partir do momento que ela receba estímulos. E quem tem que fazer isso é você. Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que nós somos educadores de saúde, tá? Por mais que o profissional que esteja do outro lado, ele seja um profissional mais preparado, com todas as especializações, com todos os títulos, ele seja o cara mais fera que existe, mas ele é professor. Ele tem que lhe orientar, ele tem que lhe educar. Quem está com você 24 horas é você mesmo. Então você tem que olhar com carinho para você, você tem que dizer, eu quero emagrecer, então eu vou usar todos os recursos que existem, vou procurar um profissional para que a gente possa perder peso. Eu tenho um paciente com muita dificuldade de perda de peso, resistente a absolutamente tudo, mas hoje, em 3 meses, a gente conseguiu perda de pelo menos 12, 13 quilos, tá? De forma natural, gente. Veja, tem gente só conseguindo isso com as canetinhas, tá? Então você vê que dá para conseguir isso também de forma natural. As canetinhas são rápidas, mas a depender do protocolo que se lança, que se desenvolve, que se planeja para você, paciente, diante da sua real necessidade. Aí foi pedido exames, foi visto o histórico de você,
como histórico, questões genéticas e tudo para que a gente possa desenvolver. Há uma grande probabilidade. Agora, o mais importante, há um ano atrás, eu recebi aqui no consultório uma paciente que tentou emagrecer uma vida inteira. E aí, quando ela chegou para mim, ela já chegou toda bagunçada, né? Síndrome metabólica, uma situação terrível. E ela disse que pensou no primeiro momento fazer uso das canetinhas, porém ficava muito caro para ela, que não era barato, não é barato na grande verdade, e ela tinha um certo receio. E eu lancei uma proposta, vamos fazer um teste de 3 meses de um tratamento integrativo. Se funcionar, você dá continuidade. Se não funcionar, aí você vai para o convencional. Então, lançamos esse desafio, ela aceitou o desafio, nos unirmos e aí começamos um trabalho com essa paciente. Ela perdeu 13 quilos. Ela passou a ter paixão por atividade física, por se alimentar melhor, procurar dormir, procurar estar bem emocionalmente. Ela passou a cuidar dela. E ela me disse uma coisa mais importante: eu não olhava para mim. Eu não tratava de mim com carinho, me preocupava com todo mundo. E hoje eu faço isso. E sabe de uma coisa? Ela sumiu por um período do consultório e volta para mim, voltou essa semana passada, depois de um ano, para a gente poder revisar. Ela não tinha recuperado 100 gramas. Ela manteve tudo aquilo que ela conseguiu em 3 meses. Em 3 meses, uma paciente que perdeu 12 a 13 quilos, inclusive ela está nas minhas redes sociais, no Instagram, mudou o estilo de vida e um ano depois, ela volta para o consultório e ela conseguiu manter esses resultados. Sem grandes esforços, sem uso dos fármacos, né, que estão aí no mercado, de todo esse barulho. Se você me pergunta se eu estou condenando o uso das canetinhas, não, eu não estou. Eu acho que ela é importante para determinados indivíduos, mas existe a alternativa. Eu quero trazer para vocês a alternativa. Vale a pena tentar fazer por um método, por um meio mais natural, um meio que traz menos risco para a sua saúde, em que você emagrece com qualidade de vida, com bem-estar, que lhe dá longevidade, porque emagrecer hoje com olhar integrativo é emagrecer, é recuperar a saúde, é ganhar longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Não pode ser diferente. Na saúde integrativa, medicina integrativa, não pode ser diferente. Nenhum dos protocolos ele pode forçar o paciente, o organismo do paciente a alguma coisa que entregue um resultado para ele, ferindo outros princípios biológicos do corpo desse indivíduo. Então, aqui a gente preza por emagrecer, a gente preza para que a gente recupere sua saúde, para que você tenha um bem-estar, para que você tenha uma qualidade de vida e, no fim de tudo, você tenha longevidade. Em emagrecer, existem estudos que falam que se você emagrece coisa de 10 quilos, você ganhou 10 anos. Você prolonga a sua vida por mais 10 anos se você emagrecer 10 quilos. Mas a minha pergunta é, como é que você vai emagrecer? Tá? Então assim, perder 10 quilos de forma natural, de forma tranquila, de fato, você vai ganhar 10 anos, 15 anos na sua vida. Você vai viver muito mais. Então emagrecer é sobre emagrecer com qualidade de vida, com segurança, com bem-estar, com longevidade e, acima de tudo, com saúde. E o bônus e a cereja do bolo é ter um corpo esteticamente aceitável para você, em primeiro lugar, e depois, claro, botar aquela roupa que você sempre quis colocar aquele biquíni, colocar aquele maiô, né? Então, assim, ter essa vontade de viver, perder peso com a estética e a saúde integrativa é sobre você buscar a sua melhor versão. Tchau, até a próxima e aguarda que vem mais.